Nesse instante, o programa Voz da Libertação passa a apresentar o importante estudo bíblico, ensinamento da Palavra de Deus, na apresentação das irmãs Irene Miranda e Rosa Tenório. Protege a tua doutrina como a chuva, como gotas de orvalho, os teus mandamentos. E como a terra seca anseia por água, deseje assim a minha alma teus ensinamentos. Amados ouvintes, nós trabalhamos para Jesus ou trabalhamos para o homem? Hoje nós vamos fazer esse estudo, né, Irene? Para que cada um olhe para dentro de si mesmo e veja para quem está trabalhando. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, está escrito: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão para o Senhor. Não é vão no Senhor mesmo, porque nós recebemos muitas coisas aqui. O Senhor não é injusto. Não. Ele não é um patrão, como nós vemos aqui no mundo, que não reconhece o trabalho do seu servo, né, do seu funcionário. O Senhor é maravilhoso, Ele dá recompensa 100 vezes aqui no mundo e no futuro a vida eterna. Como ele respondeu para Pedro, né, Maria? Que Pedro pergunta: Senhor, e nós que largamos tudo e te seguimos? O Senhor responde, né, que daria 100 vezes mais aqui no mundo, mas com perseguições, né, Marinês? E no século futuro a vida eterna. Que coisa linda, né? Nós recebemos tudo isso, meu Deus, quanta coisa nós recebemos aqui do Senhor. Saúde, bênção para o lar, para a família. Salvação da família, né? Sim, bênçãos maravilhosas. E no futuro recebemos a vida eterna. Trabalhar para o Senhor é maravilhoso. É maravilhoso. Ninguém vai se arrepender, não. E trabalhamos com esperança, porque os ímpios dizem que a esperança é a última que morre, mas para o crente a esperança não morre. A esperança, porque ele não morre, o crente, ele passa para o Senhor, né, Beli? De uma vida para outra. Passa de uma vida para outra. Então, tudo que fazemos, nós, na obra de Deus, nós fazemos para o Senhor, tanto quando fazemos para a obra de Deus propriamente dita, como quando fazemos para os nossos irmãos, porque a Bíblia também fala: fazei bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, né, Marini? Sim, eu sempre trabalhei para o Senhor, desde que me converti, de alguma forma eu tenho trabalhado para o Senhor. Não é muita coisa que eu faço, mas o que eu faço com alegria. E o Senhor tem recebido, porque eu tenho recebido de volta muitas bênçãos. Aqui em 2 Coríntios 9, 7 está escrito: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Aquele que trabalha para o Senhor triste, reclamando e forçado, Deus não pode receber isso. E tem gente que trabalha reclamando o tempo todo. Mal-humorado. Eu lembro de uma época que a luta na fundação, lá no começo, era muito grande, porque eu não tinha experiência alguma. E as pessoas que me rodeavam, que me ajudavam, tinham menos experiência que eu ainda. Então isso causou muita luta para mim, para todos nós. E muitas vezes eu reclamei. E um dia o Senhor me repreendeu. Olha. Assim, reclamando do que você está fazendo, você não vai receber nada.
Então eu falei com as minhas irmãs sobre isso, falei, nunca mais vamos reclamar. Deus não está forçando a nenhuma de nós a trabalhar para Ele. Se estamos fazendo, é por livre e espontânea vontade. Então não pode ser reclamando, tem que ser com alegria. É verdade. E aqui em Mateus 25:40 está escrito: e respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Tudo que fazemos, né, Mareni, na obra de Deus, e tudo que fazemos também para o nosso próximo, para o nosso irmão, nós estamos fazendo para o Senhor, né? Muitos obreiros mesmo não concordam, não permitem que em sua igreja, na sua congregação, tenha o culto da fundação, e o dinheiro é revertido para a fundação, para ajudar os necessitados. Esse obreiro acha que vai faltar para a igreja, para a congregação deles, e vai fazer falta esse dinheiro. Então esse obreiro não tem fé e não tem amor aos necessitados, também não tem amor ao Senhor, porque fazendo isso, como está escrito aí, um necessitado, um pobre, está emprestando para o Senhor. É verdade. É um investimento, né? É um investimento. E em Tiago, capítulo 4, versículo 17, está escrito: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então não existe pecado só por comissão, mas pecado também por omissão, né, Maria? É egoísmo, eu acho, né? E se você está vendo o seu irmão passando necessidade, é um dever do cristão. Todo cristão tem esse dever de ajudar. Se ele não tem piedade, ele não é cristão. É verdade, ele não tem a mente de Cristo, não né? Não tem a mente de Cristo, que Cristo é piedoso, é amoroso. Misericordioso. Isso, se ele não tem misericórdia, como ele vai receber misericórdia do Senhor também? É verdade. E todos nós fomos chamados para trabalhar na obra de Deus, principalmente na evangelização, né, Marinês? Cada um, o Senhor chamou para um trabalho. Por mais simples que seja esse trabalho, tem valor diante de Deus. Seja lavar um banheiro na igreja, tem muito valor diante de Deus, porque ninguém quer fazer esse trabalho. Eu já lavei banheiro muitas vezes na minha vida. Não tinha quem fizesse, começo da obra, pouca gente, poucos membros. Então, às vezes na hora do culto, o banheiro era perto do púlpito, não podia deixar mal cheiroso, sujo. E eu atravessava na frente do púlpito com balde de vassoura e ia lavar o banheiro. Foi o tempo melhor da minha vida. Eu, meu esposo e minha filha também já lavamos muito banheiro aqui na sede mundial. Então, quanta bênção eu recebi nesse tempo. Eu vejo hoje muitos crentes assim, exigentes na casa de Deus, reclamam se o banheiro não está limpo, mas não se propõe a ir lavar o banheiro. Eles acham que alguém tem a obrigação de fazer para eles usarem. Então, assim, eu tenho o direito de chegar na casa de Deus e ter o banheiro limpo e usar o banheiro limpo, mas alguém tem que fazer para eles. Eles não querem fazer. Eu tenho direito de ter um banheiro limpo porque eu dou oferta. O dízimo. Eu sou dizimista. Tá fazendo tudo pro homem, né? Já está cobrando, né? Para ele mesmo. Já requerendo, né? Requerendo. Porque você está fazendo. Mas não nunca está fazendo para Deus, não. Mas nunca lavou um banheiro. Não. Né? Quer o banheiro limpinho para ele usar, mas nunca se propôs a lavar o banheiro. Todo trabalho diante de Deus, na obra de Deus, é valioso. Seja visitar, seja distribuir folheto, seja qualquer trabalho na obra de Deus será bem recompensado. E independente do trabalho que façamos na obra de Deus, todos nós temos obrigação de ganhar almas para Jesus. Claro. Né? Mesmo que façamos já alguma parte na obra de Deus, mas a responsabilidade pelas almas é de todos nós, né? Porque o Senhor Jesus disse aqui em Marcos 16:15:
E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Algumas pessoas dizem: mas ele falou isso para os seus apóstolos, ele falou isso para os seus discípulos, mas nós que cremos que fomos salvos pela morte do Senhor na cruz, nós também não somos discípulos de Jesus? Interessante que quando ele falou isso para os discípulos, ele não prometeu riqueza. Não. E de pregar evangelho, porque vocês vão enriquecer. Não, e nem prometeu conforto. Não, pelo contrário, ele falou para não levar a bolsa, não levar alforge, nada, porque eles iam viver, né, do evangelho. Isso é interessante, isso, né? É verdade, não prometeu nenhum tipo de segurança, regalia, conforto, nada disso, né, Marilia? Nada. Pelo contrário, ele falou: eis que vos envio como cordeiro no meio a lobos, né? Que vocês vão padecer, vão né? sofrer. Por amor de mim. Mas se não fizer assim, não somos dignos dele. É verdade. Aqui em 1 Coríntios 9:16, e eu acho muito interessante esse versículo, foi dito pelo apóstolo Paulo, que sofreu muito pelo evangelho, e trabalhou muito pelo evangelho. Mas ele mesmo diz: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Era um dever dele. Ele se sentia como dever, né? E olha que ele trabalhou muito, hein? Muito, muito, muito. E ele achava que não tinha feito mais do que obrigação. Foi um dos discípulos que mais trabalhou para o Senhor. E ele fala: ai de mim se eu não anunciar. E não fugia da luta, do medo, não tinha medo, não fugia do sofrimento. Quantas vezes ele lutou com feras. Ele foi lançado no Coliseu, que todas essas cidades antigas, né, romanas, tinham o seu Coliseu. E nós vemos na história, e ainda tem nessas cidades as ruínas desses Coliseus. Ele foi lançado lá também para lutar com feras e venceu. E ele sofreu muitas vezes naufrágio, açoite, né? Passou por prisões, passou pelo deserto, passou frio, passou fome, e sem nunca reclamar, né? Nunca ele requereu nada. Não. Nunca ele pediu para enriquecer. Pelo contrário, ele trabalhava com suas mãos para poder viver. Ele fazia tendas. Ele, né? Áquila, né? Priscila trabalhavam fazendo tendas. Então ele trabalhava com suas mãos para poder viver. Ele dizia: aquele que não trabalha é bom que não coma também. Nunca desejou ser rico, nunca requereu nada pelos dias, pelos anos de sofrimento, de trabalho, de pregação que ele fez. Nunca ele requereu nada. Pelo contrário, ele se alegrava nas tribulações, porque ele mesmo dizia: quando estou fraco, aí então eu sou forte. Ou seja, quando ele estava fraco, ele era dependente de Cristo, e Cristo é que habitava nele, né, Verônica? E ele sentia esse dever, porque ele diz aqui: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Então ele tinha entendido que o que ele fazia era para Deus, né? Não era para a igreja primitiva. Não. Nenhum deles exigiu nada. Não. Todos eles trabalharam para Deus. E se gastaram pelo evangelho. Sim. Aqui em 2 Coríntios 12:15, Paulo fala: eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais seja menos amado. Ou seja, ele falava, Marini, que ele sabia que muitos não iam nem reconhecer o que ele estava fazendo pelas almas. Pelo contrário, né? Quer dizer, ele estava se expondo por aquelas almas, ele estava correndo o risco de morte por amor àquelas almas, e aquelas almas, a maioria delas, nem iria reconhecer isso que ele estava fazendo. Isso é coisa antiga, né, irmã Rosa? Porque já existiam os crentes, né, que exigiam demais do pregador,
e colocava defeitos em tudo, como hoje tem esses crentes. Sim. Que exigem demais da igreja, Sim. exigem demais do pregador. É verdade. Né? Quer que o pregador tenha todos os dons, que faça tudo por eles. O dia que os certos pregadores estão pregando, hoje não vou porque ele não sabe falar bem, ele não sabe pregar bem, não tem dons. Sempre os crentes foram assim. Sempre tem crente dessa maneira, como exigiam também dele. E o pregador se deixa gastar, prega, trabalha e não fica esperando uma recompensa. A nossa recompensa não é aqui. É verdade. Se você está esperando enriquecer aqui na terra, pregando o evangelho, é bem difícil. Equivocado, né? Pode perder a esperança, porque a nossa recompensa é no céu, não é aqui. E a Bíblia fala em Provérbios 11:30, o fruto do justo é árvore de vida, e o que o ganha alma sábio é. Ele é sábio, aquele que ganha almas. Então, a pessoa que entendeu o evangelho, que trabalha para o Senhor e não para o homem, que trabalha para ganhar almas, que o objetivo é ganhar almas, essa pessoa, a Bíblia fala que ela é uma pessoa sábia, né, Maria? Todo trabalho na obra de Deus é direcionado à salvação de almas. Todo trabalho é direcionado à salvação de almas e manutenção da obra de Deus. Os cantores também, que têm o dom de louvar a Deus, que receberam esse dom de Deus de graça. De graça. Eles claro. Não compraram nada e já nasceram com esse dom que Deus deu de louvar ao Senhor, e quando vem pedir para gravar, vem com tantas promessas. Eu tenho cartas aí de cantores que pedem, eu não quero, não estou exigindo nada, não quero receber nada, eu quero ganhar almas com meu louvor, sair pelo mundo evangelizando. E eles recebem o cachê deles quando gravam. Nós temos tudo em contrato, isso aí. E depois ele se exalta, ele acha que canta, o melhor que canta na gravadora é ele, os outros não cantam bem, ele acham que estão começa a abalando, fazer sucesso, né? E daí saem da igreja e requerem todo o tempo que cantaram, tudo que fizeram, da igreja, da gravadora. Requerem na justiça, né? Na justiça. Sucessam, E eles cantaram para nós, para a gravadora. Não foi para Jesus esse trabalho? Não foi para ganhar almas, né? Não Maria? foi para ganhar almas. É aquela carta que eles escreveram. Pois Foi pisado, foi tudo em vão? Foi tudo mentira? Essas pessoas vão ter muita conta que prestar a Deus, porque trabalharam para o homem. E o homem não pode recompensar a altura como eles desejam, né? Mas se fosse para Deus, Deus daria a bênção que eles desejam aqui na terra e ainda lá no futuro a vida eterna. E não são só os cantores, né, Marini? Muitos obreiros, pastores, dirigentes e até missionários que vão morar no exterior, né? Eles trabalham na obra de Deus, mas depois, não todos, claro, mas alguns, depois de um certo tempo, eles começam a murmurar, começam a lançar em rosto tudo que eles fizeram, começam a lançar em rosto tudo que eles sofreram, todas as perseguições que eles passaram, as injustiças pelas quais eles passaram. E essas pessoas acho que nunca entenderam o evangelho, porque se ela se propôs a pregar o evangelho, a ser um obreiro, a ser um dirigente, a ser um missionário, é claro que ela vai padecer perseguição, é claro que ela vai passar por injustiça, é claro, como diz o Senhor Jesus, e odiados de todos sereis por causa do meu nome. Se a pessoa se propõe a fazer tudo isso e depois fica reclamando daquilo que ele sofreu, aquilo que ele passou, aquilo que a família dele passou, então ele não entendeu o evangelho, né, Marini? O Senhor Jesus não fala que qual que é o homem que vai construir uma torre
se primeiro ele não faz o cálculo para ver se ele consegue construir uma torre, para depois ele não sair envergonhado? Ele não né? sabe quando é enviado, quando deseja, quando ele mesmo pede, quando ele sente que ele tem um chamado para ir. Ninguém é forçado a ir, né? Eles querem ir evangelizar, mas não sei o que eles pensam. Chegam lá, não é o que eles queriam, né? Fazer turismo. É isso. Então vão se arrependendo do que prometeram ao Senhor e à igreja, e o diabo começa a enganar a eles. Eles são enganados por Satanás, né? E o coração começa a ficar reclamar, cheio de amargura, né, Marini? Deixa nascer aquela raiz de amargura que a Bíblia fala que é tão perigosa, né? Quando nasce aquela raiz de amargura no coração, e depois eles voltam, eles saem da igreja, alguns até se desviam, e depois eles chegam muitas vezes até a processar a igreja, requerendo direitos trabalhistas, como se a igreja fosse uma empresa e eles fossem funcionários da empresa. Acham que ficaram abandonados no exterior. Eles recebem a prebenda deles todo mês, mas eles queriam muito mais, né? Acho que fizeram muito pela igreja. Requerem todo o seu trabalho. É verdade. E mesmo, irmã Irene, aqueles que não são obreiros e não são pastores, são membros mesmo da igreja, tem muitos que acham que quem tem que fazer tudo, como a senhora mesmo falou, é o pastor e a esposa do pastor. Ele não tem que fazer nada, ele tem que chegar, encontrar a igreja prontinha, limpinha, reclama da pregação, reclama às vezes até do português do pastor, que o pastor comete erros de português, reclama dos louvores, que está desafinado, reclama que o pastor não tem todos os dons, que ele queria sair curado, e cada um tem um dom, né, Maria? Não são todos que têm dom de cura, por exemplo, né? Verdade. E acha que o pastor tem que ter todos os dons e não ajuda em nada, e não colabora em nada, não evangeliza, não ajuda a casa de Deus. Quando a Bíblia fala em Mateus 10:42, e qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um desses pequenos em nome de discípulo, em verdade vos digo, de que modo algum perderá seu galardão. Ou seja, temos que ajudar os discípulos do Senhor, temos que ajudar os pastores, temos que ajudar os dirigentes, temos que ajudar aqueles que trabalham na obra. Não é só esperar, né, irmã Irene, que tudo venha para nós, que tudo seja para nós. Tem pessoas que participam do culto, assistem ao culto, né? Só para receber bênção, só para receber cura, só para receber alguma coisa que ela está esperando do Senhor, mas não quer ajudar em nada, não quer participar em nada, só reclama, só coloca defeito, só murmura. Só aponta o dedo, só né? Aponta o dedo, sabe, né? Apontar os defeitos, os erros. Como a senhora mesmo falou, nem lavar um banheiro a pessoa quer, mas chega lá, se o banheiro estiver sujo, reclama que o banheiro está sujo. E em Provérbios 30:15 está escrito: a sanguessuga tem 2 filhas, a saber, dá e dá. Essas 3 coisas nunca se fartam, e 4 nunca dizem basta. Ou seja, tem pessoas que são verdadeiras, nunca estão contentes, são sanguessugas, né? Que coisa triste, né? Em vez de ser servo de Deus, serva de Deus, em vez de se dar pela obra, fazer alguma coisa pela obra, fazer alguma coisa para Jesus, fazer alguma coisa para as almas. E, irmã Irene, as pessoas que trabalham mesmo para Jesus, elas não têm tempo para reclamar. A senhora já percebeu isso? É verdade. Aqueles que são verdadeiros servos, verdadeiras servas de Deus, que dão sua vida pela obra, que se esforçam pela obra, que fazem tudo pela obra, eles não têm tempo para ficar reclamando nem murmurando. Geralmente os pregadores, mesmo os obreiros, é verdade, que trabalham, que dão a vida pela obra, de dia, de noite, não tem horário para nada, ele não tem tempo para reclamar. Não. Ele tem tempo para trabalhar para o Senhor, que sabe que a recompensa virá do céu, não da igreja e nem do homem. E em Romanos capítulo 12, versículo 1, está escrito: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus,
que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Tem pessoas que nem entenderam ainda o que é um culto, não entenderam que culto é lugar de adoração, de buscar a Deus, de agradecer a Deus, que o crente, ele participa do culto e não simplesmente assiste ao culto, né, Marili? Tem gente que está no culto e nem força para dar um glória a Deus não tem, né? Tem que apresentar-se todos os dias diante de Deus no nosso culto racional, né? Todo dia apresentar o seu próprio corpo, não um sacrifício de cordeiro, como tinha antigamente, de bodes, de pombas, de rolas, não. É um sacrifício próprio, seu próprio corpo, todos os dias diante do Pai, né? Dedicado a Deus. Isso, a Deus, Só pensando em Deus, só olhando para Jesus, porque, irmã Ireni, aquele que olha para Jesus, ele não enfraquece, ele não se abate, ele não murmura, ele não reclama, porque ele está olhando para Jesus. E a Bíblia manda olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele não exige nada. Não. Se as coisas não estão boas, ele entrega na mão de Deus. E Deus trabalha por ele. É verdade. Ele tem fé que Deus vai mudar a situação. Não fica reclamando. Eu não tenho isso, não tenho aquilo, eu ganho pouco na obra. Não ganho o que devia ganhar. Não tenho um carro bom, de luxo, não tenho uma casa boa. Se ele tivesse fé em Deus, trabalhasse para Deus, ele entregaria na mão de Deus, que dá a recompensa. É verdade. A igreja não pode recompensar. É verdade. Nem pode, mesmo que ela quisesse. É mas quem dá a recompensa é Deus. Agora, tem crentes que nem a sua parte faz, né? Nem cumprem com suas obrigações, inclusive a obrigação do dízimo, né, Marini? Porque nós sabemos que o dízimo não é uma questão de querer ou não querer. O dízimo é uma obrigação, Senhor. Ele é do Senhor. Não é nosso. Não é nem pagar o dízimo, é devolver o dízimo. O dízimo... Se nós não tivéssemos forças para trabalhar, não tivermos saúde para trabalhar, como ganhar dinheiro para pagar o dízimo? Então, né? É o Senhor que o dízimo é do Senhor. E eles não entenderam. Acham que vai faltar, que não é obrigação deles entregar o seu dízimo ao Senhor. Eu já vi casos, irmã Irene, de pessoas que devolviam seu dízimo e que de repente, por sei lá que motivo, saíram da igreja e vieram requerer o dízimo de volta. A senhora já viu casos assim? Já, e a igreja devolveu. Mas essa pessoa, ela não devolveu o dízimo para Jesus. Não. Ela devolveu para o homem. Para a igreja. Para a igreja. Homem, né? Porque se ela tivesse devolvido para Jesus, ela não ia requerer de volta de Jesus, né, irmã Irene? Uma coisa que damos para Jesus, que devolvemos, devolvemos para Jesus, que não é nosso. Né? Ela, requerendo de volta, ela está roubando o Senhor agora. Está roubando. Né? Pegando de volta uma coisa que ela tinha entregue e devolvido. Agora quer isso é roubo. Devolução. Ai dessas pessoas. Porque se o ladrão comum não entra no céu, imagina aquele ladrão que rouba a Deus, porque aqui em Malaquias 3:7 está escrito: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor
dos exércitos. Como tudo que nós fazemos na igreja é usado para ganhar almas, para a salvação de almas, nosso dízimo também né? Nossas ofertas também são para enviar pregadores, obreiros para o exterior. Então, nosso dízimo é usado para ganhar almas. E mesmo, meu Areni, quando se aluga um templo, quando se paga a luz, a água daquele templo, está usando para ganhar almas, porque as almas vão lá naquela igreja, naquela congregação, e lá elas aceitam a Jesus, né, irmã Areni? Isso custa dinheiro. Ganhar almas. Em ganhar almas. É uma rede, a igreja é uma rede. E nosso dízimo está participando disso. Quando a pessoa dizima, depois quer de volta, ela está roubando a Deus e se arrependendo de um trabalho que ela fez para Deus. Está negando a fé, né? Está negando sua fé. E não podemos esquecer que tudo o que nós fazemos na obra do Senhor, não se esqueça. Mesmo as Dorcas que fazem os seus trabalhos manuais, você que traz as suas doações para nosso bazar da fundação também, que é revertido também para a fundação, para cuidar do necessitado como Deus manda. Tudo isso é um trabalho que você faz para Deus. Você não faz para mim, nem para a irmã Rosa, nem para a fundação, você faz para Deus. Porque a fundação está cumprindo uma ordem do Senhor, que é ajudar aquele que precisa. Necessita. Irmã Irene, apesar de sabermos que a salvação não é pelas obras, mas pela fé no sangue que Jesus derramou por nós na cruz do Calvário, a Bíblia fala que as nossas obras são para galardão, para recompensa, né, irmã Irene? É uma pedrinha a mais na nossa coroa lá no céu, não é? Sim, mas mesmo a pessoa que tenha muita fé, mas se não tiver obra, a fé é morta. É morta. Então não adianta. Como está escrito em Tiago, né, irmã? Tem que fazer alguma coisa para o Senhor. Como está escrito em Tiago, mostra a tua fé sem as tuas obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras, né? Pelas obras que nós mostramos a nossa fé. A obra não é para salvação, como você falou, é para galardão. Se você não tiver obras, você pode ser salvo, mas não terá nenhum galardão. É verdade. E nós não sabemos qual é esse galardão, mas nós esperamos por ele. Irmã Irene, eu me lembro, uma vez eu era nova convertida, estava no culto do missionário, e uma coisa que me marcou muito e ficou até hoje, o missionário dizia: é impossível que uma pessoa seja verdadeiramente salva em Jesus e não se importe com as almas. Não é verdade, irmã Irene? Porque é uma coisa natural. Se a pessoa é salva, se ela foi transformada pelo sangue de Jesus, se ela foi transformada pela graça de Deus, ela vai se preocupar com as almas. Vai. Não é? Não tem como ela ser salva e falar assim: agora eu já sou salva, o resto do mundo que fique para lá, eu não quero nem saber. Não existe isso. As missões, a salvação de almas está no coração de Deus. E se nós temos a mente de Cristo, a natureza de Deus, né? Nós também amamos as almas perdidas. E trabalhamos em prol de salvação de almas. Amados ouvintes, o programa Voz da Libertação transmitiu neste horário mais um importante estudo bíblico, o ensinamento da Palavra de Deus na voz das irmãs Irene Miranda e Rosa Tenório. Divulgue esta programação e volte a nos ouvir na próxima quinta-feira. Deus abençoe.